Vamos lá, mais uma vez, boa noite a todos. A gente vai seguir aqui com a leitura da Epístola de Romanos, né? A gente tem lido acompanhado desse livro do irmão Bruciense, que é a Epístola de Paulo aos Romanos, comentário desse irmão, que na verdade é um compilado, né? Ele sempre fala isso, de vários irmãos, né? Que ele pegou e vai juntando tudo e vários pensamentos de vários irmãos, né? E ele fez esse trabalho aí de juntar todos esses pensamentos de vários irmãos em um só livro. E aí a gente vai partir daqui hoje, o considerar de fé. Diz assim, isso aqui está no capítulo 6, versículo 11 de Romanos. Talvez a gente poderia ir lá primeiro, né, Jefferson, para a gente lembrar do versículo 6:11, Romanos 6:11, e depois a gente volta para o texto. Diz assim, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse aí é o versículo de onde o irmão vai partir o pensamento dele, com o pensamento dele. Tendo estabelecido esses fatos doutrinários referentes à libertação, Paulo prossegue para a próxima coisa, o considerar em fé. Ele diz, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Esta é a primeira exortação na epístola, e como toda exortação, introduz a nossa responsabilidade. Deus quer que sejamos responsavelmente exercitados neste assunto. Devemos considerar, né, abre aspas aí, considerar, fecha aspas, os fatos que nossa fé abraçou. Ou seja, devemos considerar o que sabemos. É por isso que o conhecimento é importante. Se não soubermos corretamente, não podemos considerar corretamente. Mas, uma vez que sabemos, então o considerar que este versículo convoca, torna-se claro para nós. Como mencionado em nossos comentários, no capítulo 4, de 1 a 5, considerar significa pensar ou julgar que seja assim. Em primeiro lugar, devemos aplicar essas coisas a nós mesmos em nossas mentes. Devemos considerar e crer que o que é verdade sobre Cristo é verdade também sobre nós. Uma vez que a ligação de Cristo com o pecado foi rompida por meio da morte, temos o direito, por conta de nossa identificação com Ele, de nos considerarmos como mortos para o pecado e, assim, também ter nossas conexões rompidas com o pecado. Isto tem sido ilustrado da seguinte forma: é como um homem que pagou a outro homem uma grande quantia para ir à guerra em seu lugar. Quando o governo lhe escreveu dizendo que aquele homem havia morrido em batalha e que ele agora teria de ir para a guerra, ele respondeu e disse que não poderia ir porque estava morto. Ele percebeu que tinha o direito de se considerar morto porque seu substituto havia morrido. Este considerar, este, deixa eu achar aqui. Achei. Este considerar não deve ser confundido com o considerado capítulo 4, versículo 5. O capítulo 4, versículo 5 refere-se a considerar o que ocorre na mente de Deus quando cremos no Evangelho. Aqui no capítulo 6, 11, é o que ocorre na mente do crente em vista da morte de Cristo para o pecado. Então, no capítulo 4, é o considerar, trata, né, do considerar na mente de Deus
quando cremos no Evangelho, e aqui no capítulo 6, que a gente está hoje, é o que ocorre na mente do crente em vista da morte de Cristo para o pecado. A história de Isaac e Ismael ilustra isso. Isaac é um tipo de Cristo e Ismael é um tipo da carne. Quando Isaac recebeu seu lugar de direito como filho, como filho de Abraão, acho que é isso, Deus não mais reconheceu Ismael como filho de Abraão. Deixa eu ver se eu não estou lendo errado, irmão, porque tem uma tarde aqui, peraí. Como filho na casa de Abraão, Deus não mais reconheceu Ismael como filho de Abraão. Gênesis capítulo 21. Depois disso, ele chamou Isaac de único filho de Abraão, embora Ismael ainda estivesse vivo. Isso ilustra a verdade de que Deus não mais reconhece a primeira ordem do homem, segundo a carne no crente. Assim sendo, temos o direito de considerar desta forma também. Assim devemos considerar como Deus considera esse fato. Assim, devemos considerar como Deus considera esse fato. Um crente, um crente poderia dizer: mas o pecado não está morto em mim. Mas o apóstolo não diz que o pecado está morto em nós. Ele diz que nós estamos mortos para o pecado. A natureza pecaminosa ainda está em nós e continuará a atrair-nos, mas devemos nos considerar mortos para o pecado. Estamos mortos e, portanto, separados dele. Isso significa que devemos nos ver como separados e dissociados do pecado, o princípio do mal. Mesmo que o pecado, a natureza, a natureza ainda esteja em nós. Essa questão do pecado aqui, só para a gente lembrar, né, que o pecado, né, que é a raiz, né, de todo o mal, né, que gera os pecados, e esse outro, o pecado aqui é a nossa natureza, né, que produz esses pecados. Alguns, tendo lido o que Paulo disse aqui, ficaram pensando: agora eu entendi, eu preciso morrer para o pecado, para que Cristo possa viver em mim. Mas isso não é o que Paulo está ensinando. Ele não está nos exortando a morrer para o pecado. Está afirmando que estamos mortos para o pecado, que estamos separados dele. Este é um fato consumado. Não é algo que precisamos fazer por um processo de autodisciplina, etc. Nelson Darby observou: nunca é dito nas Escrituras que temos de morrer para o pecado. Nem deveríamos pensar que a aplicação da verdade de nossa identificação com a morte de Cristo é algo para nos enganar mentalmente. Porém, é acreditar em algo que é realmente verdadeiro diante de Deus. Deus julgou o pecado e ele não mais o reconhece como sendo em nós. Então devemos acreditar no que ele diz e agir de acordo com isso. Jefferson, o que você acha a gente dar uma paradinha aqui para a gente tentar entender um pouco, né? Para não ficar muita informação. Bom,
Tem um trechinho aí que ele fala que não é algo. Deixa eu ver como é que ele coloca aí. Que Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui para não falar errado. Que não é para enganar a nossa mente. Deixa eu ver onde é que tá aí. Nunca é dito. Onde é que tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. É quase no final a leitura. Acho que é no último parágrafo, né? No último que a gente leu, né? Acredito que sim. Ah, é no penúltimo. Ele fala de John Nelson Darby. Agora achei. Eu vou ler todo, né? Mas aí só um pensamento que eu queria ver com os irmãos. Alguns tendo lido o que Paulo disse aqui, ficaram pensando: agora eu entendi. Eu preciso morrer para o pecado, para que Cristo possa viver em mim. Mas isso não é o que Paulo está ensinando. Ele não está nos exortando a morrer para o pecado. Está afirmando que estamos mortos para o pecado, que estamos separados dele. Este é um fato consumado. Não é algo que precisamos fazer por um processo de autodisciplina, etc. John Nelson Darby observou: nunca é dito nas Escrituras que temos de morrer para o pecado. Para o pecado. Nem deveríamos pensar que a aplicação da verdade de nossa identificação com a morte de Cristo é algo, esse ponto que eu estava pensando aqui. Nossa identificação com a morte de Cristo é algo para nos enganar mentalmente. Porém, ele não mais o reconhece. Porém, é acreditar em algo que é realmente verdadeiro diante de Deus. E assim, talvez é um exemplo bem simples, né? Mas é como se a gente tivesse uma dívida em algum estabelecimento, e essa dono desse estabelecimento, ele conhece a gente, né? Tem uma certa simpatia por a gente, né? E aí, quando a gente vai lá para pagar a dívida, ele fala, não, já está certo já. Mas como assim? Quem pagou? Não, está tudo certo, não, não tem mais nada para pagar, não. Então, né, nesse pensamento simples, é a gente não duvidar, né? Se o próprio dono está falando que já está pago, que não tem mais dívida, eu devo considerar e descansar nisso, né? Não ficar mais preocupado se meu nome vai para o SPC pelaquela dívida, se alguém vai falar que eu comprei e não paguei, né? Se alguém vai mandar uma cartinha para mim. Se o próprio dono já disse para mim, né, que não tinha mais o que pagar, eu penso que é nesse sentido que ele fala aí que não é algo para, como é que ele coloca aí, não é algo para nos enganar mentalmente, né? Mas a gente deve acreditar em algo que é realmente verdadeiro diante de Deus. Talvez algum irmão podia ajudar aí também com algum pensamento.
muito importante, irmãos, entendermos esse assunto para não cairmos naquela armadilha da autodisciplina que o escritor relata aí, porque ela é muito fácil de acontecer, né? De ficarmos tentando, né, com os próprios esforços, deixar de fazer algum mal, algum pecado, e conseguir isso por algum tempo, por conta do esforço que está sendo feito, ou do ambiente, ou da presença das pessoas, mas certamente isso não vai ter êxito, né? Vai cair, vai dar tudo errado e vai ser bem grande a queda, e fica muito difícil continuar ou se levantar. Então, é importantíssimo realmente entendermos isso, e para que tenha o pensamento correto, né? O escritor fala muito a questão do raciocínio, dos pensamentos. A gente vê também na palavra de Deus falando sobre isso, sobre boa consciência, a boa consciência, vai repetir bastante uma boa consciência na Bíblia. A questão de pensar nas coisas de cima, não nas coisas da terra, de se armar com pensamentos de que não, se Cristo já morreu, se morremos com Ele, né? Já estamos mortos, então, ali para a carne. Então, é muito importante realmente como nós pensamos. O que nós pensamos acerca do que Deus disse, acerca do que está consumado. Ele chama muita atenção aí também para a questão do saber, né? A gente viu isso antes, né, no estudo, né? Primeiro é o saber, né? E depois o apresentar, e depois o considerar. Mas primeiro era o saber. Então, como é que a gente sabe, né? Até onde a gente sabe, e o quanto estamos, né, de fato acreditando no que está escrito, no que a palavra de Deus diz. Porque vivemos de forma... A forma carnal, a forma do homem, ele é educado a ter autodisciplina, autocontrole, a se policiar, né? Desde criança somos ensinados assim, né, pelos nossos pais, a não errar. E sempre ensinado a nos esforçar, né? Se esforce, né? Melhore, se você tem que parar de fazer aquilo. Então a gente cresce sendo doutrinado que é o nosso esforço, é a nossa dedicação que vai fazer a gente se dar bem ou não. Só que no mundo espiritual é totalmente o inverso, não tem nada a ver com isso. É totalmente diferente. É por fé, é por fé na palavra de Deus, no que Deus diz, e não nos meus esforços. Muito pelo contrário, os meus esforços, a minha autodisciplina, vai me trazer uma queda assustadora, e talvez irreparável, um dano irreparável. Então é muito importante entendermos isso, para andarmos por fé, né? Temos a nossa responsabilidade, óbvio, ele fala também da nossa responsabilidade, mas é principalmente essa responsabilidade em crer, a responsabilidade em acreditar no que Deus diz. E ficar a responsabilidade de se armar com esse pensamento, a responsabilidade de estar pensando sobre, de entender, de saber, para que eu abandone esse ensino errôneo, né, dos meus esforços. Errôneo para o mundo espiritual, não para o mundo carnal. O mundo material, realmente, se você não se dedicar, você não vai passar na prova. Se você não se esforçar, você não passa de ano. Então, a gente precisa separar bem isso, para não haver confusão e achar que depende muito de mim, dos meus esforços, para que eu não peque. Não, não, eu preciso crer e tomar posse disso, né? Que eu já estou morto para o pecado, isso já está consumado. E não vai depender dos meus esforços para que isso se concretize. O esforço do Senhor Jesus foi suficiente para que eu estivesse hoje morto para o pecado. Lembrei agora aí que Isaac falou de Nicodemos, né, com o Senhor. Ele e o Senhor falando das coisas do alto e ele falando das coisas terrenas, né? E ele, como é que eu faço para nascer de novo? Ter que voltar para a barriga da minha mãe? Esforço, né? O que Isaac falou. E o Senhor não, tem que nascer de novo. Então é isso aí. O novo nascimento
capacita o cristão, né, a jamais pecar. O apóstolo Paulo ele está trazendo a perspectiva de Deus acerca de nós mesmos, né? Perspectiva correta. E como que Deus nos vê? Ele não nos vê mais sob Adão, o primeiro Adão. Ele nos vê agora em Cristo, sob Cristo. Então, deste modo, Deus já não considera mais como que nós fazendo parte do pecado. E o pecado, ele é aqui personificado, então, como se fosse uma pessoa que nós não devemos nada a ela mais. Porque quando o apóstolo Paulo, até se o irmão puder botar Romanos capítulo 6, versículo 13, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Então, percebam que ele está dizendo assim, como se o pecado fosse outra pessoa que para ti poder pecar, tu tem que apresentar os teus membros a ela, servir a ela. Então, o pecado ele é personificado. Por que como se fosse outra pessoa, por que Paulo faz isso? Para deixar bem claro que o que vale é a perspectiva de Deus agora. Deus nos vê em Cristo, nós não devemos nada mais ao pecado. Na verdade, nós estamos mortos para ele e devemos assim nos considerar no que sentido? Crendo no que Deus diz em sua palavra, estando satisfeito com o que ele fez através de Cristo lá na cruz. E aí sim, entendendo isso, é muito importante esse ponto, irmãos, entendendo isso que nós estamos em Cristo e que nós não devemos mais nada ao pecado, nós começamos a entender que quando Deus está julgando em nós hoje, o pecado, ele não está condenando a nós, mas ele está condenando o pecado em nós, a velha natureza. Então, distingue isso. Ele condena o pecado, salvou a nós e condena o pecado. Ou condena o pecado e salva nós. Ele faz essa distinção, porque senão a gente vai achar que Deus está nos condenando. Mas não, ele está julgando aquele mal. E já julgou, na verdade, né? Mas não fazemos parte. Ele está em oposição direta a ele e sempre estará até o fim. Não fazemos mais parte do pecado. Tem como é que fala? Uma nota do tradutor aqui, desse último versículo desse último parágrafo que a gente leu. Eu vou, já consigo colocar aí. No, Paulo estava usando a palavra pecado para representar a própria pessoa. Então Deus olha para um crente e não o vê mais como sendo dominado pela natureza do pecado. Somos vistos em uma nova posição, em uma nova vida, tendo a vida de Cristo e uma nova natureza. Deus não vê a natureza pecaminosa como sendo nós. Ele vê o verdadeiro nós como sendo a vida que está em uma nova posição diante dele, que não é capaz de pecar. Nossa nova natureza não quer pecar e não pode pecar. Sei que o irmão Eber acabou de explicar aí, né?
esse outro parágrafo aqui. Fala considerar. Considerar, como sabemos, tem a ver com a nossa forma de pensar. Paulo está nos mostrando aqui que precisamos raciocinar a partir da perspectiva correta. Quando a tentação se apresenta e a natureza pecaminosa em nós gostaria de responder, não devemos mais raciocinar a partir da perspectiva de quem éramos sob Adão, mas de quem somos sob Cristo. Temos o direito de tratar o pecado como não sendo nós. Podemos dizer, e sinceramente dizer, eu não quero essa coisa má, porque a nova natureza em nós certamente não a quer. Se, no entanto, permitirmos que a carne haja, devemos nos apropriar do pecado e confessá-lo, nosso pecado, a Deus, nosso Pai, com verdadeiro arrependimento, e Ele nos restaurará a comunhão consigo mesmo. O homem sem fé do mundo não entende este princípio. Ele nos diria que estamos apenas mentindo para nós mesmos porque realmente queremos essas coisas más, como qualquer outra pessoa. Mas isto não é um artifício mental que Paulo está nos dizendo para brincar conosco. É simplesmente acreditar no que Deus diz sobre nós e raciocinar a partir dessa perspectiva. Paulo também diz que estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Isto mostra que também somos privilegiados por nos considerarmos vivos com Cristo nessa nova esfera de vida onde Ele vive para Deus. Temos uma nova vida de Deus que é adequada para essa esfera de vida onde Cristo está em ressurreição. Assim devemos viver nessa esfera em comunhão com Deus e raciocinar a partir da perspectiva do novo eu. Este é um privilégio que temos por causa dessa grande verdade. Ele vai citar o versículo 12, que ele fala assim: Paulo prossegue e diz, capítulo 6, versículo 12: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não podemos impedir que o pecado reine no mundo, onde é o mestre de todos. Mas por causa do que aconteceu na morte de Cristo, não precisamos deixar que ele reine em nossas vidas. Nota, ele não diz: não habite, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, porque nós não nos livraremos da velha natureza do pecado até que o Senhor venha no arrebatamento. Antes ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Isso mostra que, uma vez que Deus providenciou um meio de libertação do pecado pelos princípios que Paulo nos deu, temos a obrigação de recusar ao pecado quaisquer direitos que queira ter sobre nós. O crente é quem segura as rédeas agora. Ele pode escolher em qual estado ou esfera deseja viver, e assim é responsável por não permitir que o pecado use seu corpo para suas concupiscências. Portanto, não temos desculpa para deixar o pecado reinar em nossas vidas. Paulo menciona que nossos corpos são mortais, que se refere a eles estarem sujeitos à morte. Mas há um dia chegando. Pode subir um pouquinho? Aqui dá.
um dia chegando, o arrebatamento, quando isto que é mortal se revista ou revestirá da imortalidade, 1 Coríntios 15:53. Então estaremos livres da natureza do pecado e de todos os efeitos que o pecado teve em nossos corpos. Aqui. Os irmãos que tiverem alguma dúvida aí, quiser voltar em alguma passagem ou pedir alguma explicação, fique à vontade aí para. É bom, né, a gente, como sempre eu falo, né, ir com calma e tentar entender, não passar sem entender. A gente pode voltar novamente, ler novamente, explicar novamente, e os irmãos aí podem ajudar. Tem um ponto interessante num parágrafo mais para trás, que o irmão leu, que começa com considerar tem a ver com a nossa forma de pensar. Aí, a parte final dele ali, quando começa ali, podemos dizer, e sinceramente dizer. Se o irmão quiser grifar ali. Diz assim, podemos dizer e sinceramente dizer, eu não quero essa coisa má, porque a nova natureza em nós certamente não a quer. Um ponto agora. Se, no entanto, permitirmos que a carne haja, devemos nos apropriar do pecado e confessá-lo nosso pecado a Deus, nosso Pai, com verdadeiro arrependimento, e ele nos restaurará a comunhão consigo mesmo. Se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo, né? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É 1 João, né? Então, aqui é interessante entender isso aqui, que o irmão está dizendo, porque hoje nós estamos numa nova posição em Cristo que realmente não quer o pecado. Cada cristão tem o privilégio e o dever de dizer que não quer mais o pecado. Isso é um ponto. Mas ao mesmo tempo que nós não queremos mais o pecado, nós precisamos entender que quando nós cedemos, quando nós deixamos, permitirmos que a carne haja e pecamos, nós não podemos dizer que quem pecou é a nossa velha natureza, o nosso velho eu. Porque há 3 eus em nós. O eu velha natureza, o eu nova natureza, mas há um terceiro eu que às vezes é perdido de vista, que é o indivíduo, o eu responsável, o eu que está falando. Então, quando cedemos ao pecado, precisamos, como esse eu responsável, nos apropriar do pecado, ou seja, reconhecer, eu pequei e eu mesmo quis pecar, eu, indivíduo, quis pecar e pequei. E desse modo, assumindo totalmente a culpa, confessando a Deus em arrependimento verdadeiro, né, ele nos restaura a comunhão. Porque o pecado, ele não tira mais a salvação da alma do crente, jamais. Ele jamais perderá a salvação, mas ele tira a comunhão com Deus. O Espírito Santo fica entristecido e nos entristece também, faz-nos sentirmos mal, e assim deve ser, e aí devemos confessar e o Senhor nos restaura. Então, é importante entender isso, porque senão pode-se cair no erro de achar quem pecou, como estamos em Cristo, então quem pecou foi minha velha natureza, como se nós não tivéssemos responsabilidade. Temos. Se cedemos, se pecamos, é porque queremos pecar, né? De fato,
fizemos isso de livre e espontânea vontade. Andamos em liberdade, e quando pecamos, pecamos de fato porque queremos pecar. Isso precisa ficar bem claro. Estamos do lado do Senhor contra o pecado. Mas, se cedemos ao pecado, estamos cedendo à vontade própria da carne. E aí, confessar para ser restaurada a comunhão. Eu poderia explicar um pouco. Eu vou pedir Jefferson para botar lá em 1 de João 5:18. Tem a ver com esse assunto aí que você falou dos 3 eus. Eu queria saber, né? Porque fala aí. O 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe toca. Então esse nascido de Deus aí seria a nova natureza perfeita, né? Que não peca, e o que peca é o eu responsável, a velha natureza no sentido do eu responsável, seria assim? A velha natureza, ela só sabe pecar. E ela só vai querer pecar. E a nova natureza, ela não peca, ela não sabe pecar e nem peca, nem quer pecar. Então, quem peca somos nós, quando permitirmos que a velha natureza coloque as manguinhas de fora. É assim. Os 3 eus, eles são bem vistos em Gálatas 2:20. Se o irmão puder colocar. Eu mencionei isso, acho que na reunião passada, mas dá para voltar. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, crucificado com Cristo é o velho homem, o eu velho homem, vamos dizer assim, né? E Cristo vive em mim é o novo homem, o eu novo homem. E a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, é o eu indivíduo que está falando. Então, como indivíduos, nós precisamos entender que Cristo, ele amou não o velho homem e não o novo homem, mas o eu indivíduo. E aí cada um pode colocar o seu nome. Cristo amou o Éber indivíduo, o Isaac indivíduo, enfim, todos os indivíduos aí, né? Que foi quem Cristo amou, né? O velho homem, o eu velho homem, lembrando, é todo ser estado caído ante Adão. O eu novo homem é Cristo vivendo em nós, que representa a nova criação. Claro, está associada à velha natureza com o velho homem e a nova natureza com o novo homem. Mas esse eu velho homem é uma coisa e o eu novo homem é outra coisa e o eu indivíduo somos nós. Compreende? Vou ler aqui um comentário de Alexandre. Ele fala assim: muitas vezes já me peguei pensando nisso. Quando os irmãos falavam sobre a nova criação e a velha natureza, ou seja, as duas naturezas no crente, e onde entraria a responsabilidade do crente? No terceiro eu, o indivíduo? O indivíduo, correto, irmão?
Se você É, quiser que eu leia novamente, você fala que eu leio. Ou você mesmo pode ler também. Fica à vontade. é aí que entra a responsabilidade. Nós somos responsáveis. Por isso que até um ímpio, mesmo que ele só tenha a velha natureza, ele quando nós éramos ímpios também só tínhamos a velha natureza, né? E fazíamos parte do velho homem, né? Ainda assim, éramos responsáveis diante de Deus. Por quê? Porque somos indivíduos. O ser humano é um indivíduo responsável diante de Deus. Se não fosse assim, Deus não poderia condenar ninguém. Mas é assim. E mesmo que uma pessoa ela possa até alegar que não teve luz suficiente para entender a verdade, graças a Deus que a palavra nos mostra que não é por conhecimento, por luz, nível de conhecimento que uma pessoa chega à salvação, mas é por graça. E a graça de Deus é tão abundante que Deus está salvando até pelo evangelho eterno, ou seja, a pregação que as coisas criadas fazem constantemente, a natureza e tudo mais. Então, olhando para a natureza, o homem já pode testificar da existência de Deus. E se mesmo assim ele não quiser, ele se endurecer seu próprio coração, ele se torna inexcusável, indesculpável diante de Deus. Então, ele é responsável, apesar de ele não ter a nova natureza, mas ele é um indivíduo e responsável diante de Deus. Um texto bom também, irmão, na Bíblia que nos ajuda um pouco mais a entender sobre essas questões do livro, em Efésios, se o irmão puder colocar aí Efésios 5, do versículo 8, 9 até o 11. Pode ler, irmão. Efésios 5, do 8 ao 11. Vamos lá. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, irmãos, a gente vê bem claro, né? No outro tempo éramos trevas, mas agora somos luz. Então, isso está consumado, isso não tem como mudar, isso não dependeu de nós, isso dependeu do Senhor, dependeu de Deus, e nós já somos luz, independente de ter movido uma palha. Só que agora vem a nossa parte, aí vem um ponto e vírgula e vem agora, andai. Certamente, toda vez que a gente conta andai, né, nessas cartas, se refere agora à nossa responsabilidade. Se refere a nós. Se nós já somos luz, o Senhor já nos colocou nessa posição. Então agora, não somos robôs, fantoches, né? Somos pessoas, espírito, alma e corpo. Porém, agora tendo duas naturezas. Então é importante entender e andar como filhos da luz. E aí ele vai indicar, né, como é que é o filho da luz. Ele vai andar segundo o Espírito, né? E o Espírito está o quê? O Espírito Santo. Bondade, justiça, verdade. E aprovando o que é agradável ao Senhor. E o versículo 11 é importante, principalmente porque estamos vivendo um tempo do politicamente correto. Que nas empresas, nas escolas, em todo o meio, vai estar pregando essa questão do politicamente correto. E o que está dizendo aqui? E que é muito, a palavra de Deus é sempre atual. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então não é não só não se comunicar, porque eu posso falar, não ligo mesmo para isso aqui, só no meu interior e tal, mas precisa de uma outra coisa, precisa condenar.
Então não é simplesmente falar que eu não concordo com aquilo dali, ou em palavras, mas tanto interno quanto externo, tem que ficar bem claro, irmãos, que as obras das trevas, elas são das trevas. E nós somos filhos da luz e andamos assim, já andamos assim. Então é necessário não só não nos comunicarmos com as obras infrutuosas das trevas. É duas ações aí, duas ações. Mas antes condená-las. Isso tem que estar no nosso coração, no nosso pensamento, no nosso interior e nas nossas manifestações, nas nossas práticas, deixando bem claro que as obras, não as pessoas. Para ficar bem claro, não as pessoas. As pessoas, nós amamos todas as pessoas e queremos também que elas possam serem filhas da luz e andar também como filhas da luz. Só que as obras delas, não. As obras nós não vamos nos comunicar e, além disso, vamos condenar. E não vamos ficar nessa política do politicamente correto, que é amigo de todo mundo e que está tudo bem e não tem problema não. Se você está feliz, tudo bem, vem fazer parte aqui do meu time e está tudo certo. Negativo. A palavra de Deus deixa bem claro que nós não devemos nos comunicar e, além disso, condenar. Irmãos, as perguntas, né, sempre é bom, porque vai ajudando mais. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, fique à vontade para perguntar aí, as irmãs também. A gente terminou aí o considerar, né? Acho que já foi o último parágrafo, a gente leu todo, parece. Deixa eu ver. Então, o próximo é apresentar, né? Então, a gente vem lendo aí, a gente viu saber, né? O considerar, o de hoje. E aí a gente, se os irmãos não tiverem mais nenhuma dúvida sobre esse assunto do considerar aí a gente tem agora apresentar. Ô, Elton, desculpe, mas a gente poderia ler esse texto de Efésios e terminar ele, porque ele é muito importante, ele vai corroborar muito com os outros versículos, né? Vamos A lá. gente terminou lendo só até o 11, a gente poderia ler até o 21, que ele vai nos ajudar muito a entender ainda mais. Certo, ok. Então vamos para o 12, né? Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Porque diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Até aí. E aí, A gente lembra que a nossa posição ela é imutável em Cristo, e porque somos justificados diante de Deus, tidos como justos diante de Deus. Não que Deus tivesse sido lesado por causa dos nossos pecados, tendo passado por cima e deixado assim. Não, mas porque alguém pagou. E esse alguém foi o Senhor Jesus. Então, Deus não tem nada mais do que nos acusar. Por quê? Porque Cristo pagou completamente. Então, lembrando, a nossa posição ela é imutável, e sempre que fala de andar, é a nossa condição é o nosso andar diário. O livro de Efésios, são 6 capítulos, os 3 primeiros capítulos eles falam da posição, que é imutável, e os 3 últimos capítulos falam da condição. E é possível ver claramente essa divisão já no primeiro versículo do capítulo 4 de Efésios, se o irmão puder estar colocando, Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. E aqueles versículos ali que foram lidos em Efésios 5, várias vezes é falado também sobre andeis, andar. Isso está relacionado à nossa condição, nosso andar diário. E não é imutável, ele oscila. E nós, muitas vezes, vacilamos nesse andar. Então, deveríamos entender isso de forma prática, a responsabilidade que temos. Essa responsabilidade temos por causa da liberdade que Deus nos deu. No final do texto que a gente leu, olha só o ponto que o irmão Bruce traz ali. Não sei se o irmão consegue voltar lá. Eu acho que o irmão tem que ir para frente para voltar ali para trás, né? esse aí é para frente vai para trás vai para frente. Vá no final, irmão. Olha só. É bem ali onde o irmão botou. Isso. Tem a parte que fala das rédeas ali, ó, na metade do parágrafo. O crente é quem segura as rédeas agora. Ele pode escolher em qual estado ou esfera deseja viver, e assim é responsável por não permitir que o pecado use seu corpo para as suas concupiscências. Portanto, não temos desculpa para deixar o pecado reinar em nossas vidas. Então, essa nossa responsabilidade com o nosso andar é porque nós andamos em liberdade, porque nós temos liberdade. Deus nos deu essa liberdade. E o fato de termos as rédeas em nossas mãos demonstra isso, que andamos em liberdade. Ele diz, portanto, não temos desculpa, né, para deixar o pecado reinar em nossas vidas. Paulo menciona que nossos corpos são mortais, que se refere a eles estarem sujeitos à morte. Mas há um dia chegando, o arrebatamento, quando isto que é mortal se revestirá da imortalidade.
É 1 Coríntios 15, 53. Então, estaremos livres da natureza do pecado e de todos os efeitos que aqui não aparece para mim, o pecado teve em nosso corpo. Então, o pecado, ele tem poder nesse corpo mortal. Quando nós passarmos pelo arrebatamento, antes disso, haverá transformação desses nossos corpos. E isto que é mortal se revestirá da imortalidade, que é o que é mencionado ali. Quando fala isto que é mortal se revestirá da imortalidade, está falando dos corpos das pessoas, dos crentes vivos aqui, na atual dispensação da graça. Então, os crentes vivos aqui, os seus corpos mortais, sujeitos à morte, se revestirão da imortalidade. E lá em 1 Coríntios 15 também é mencionado, isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aí está falando dos corpos dos crentes da atual dispensação e também do Antigo Testamento, que já morreram. Ou seja, esses corpos já passaram por corrupção. Então, isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Mas deixar bem claro que quando ele fala que isto que é mortal se revista da imortalidade, está falando de crentes vivos da atual dispensação. Então, realmente, o pecado ele tem poder nesse corpo mortal. A partir do momento que esse que é pó deita, terminou o poder. E se não passarmos pela morte, mas passarmos pela transformação dos nossos corpos, antes do arrebatamento, o pecado também cessa essa influência que ainda tem em nós através da velha natureza. Fernando, você levantou a mão, pode ficar à vontade. Oi, irmão, foi sem querer, perdoa. Ah, tranquilo. Não são 9h20, a gente poderia deixar esse apresentar, né, que é o próximo assunto, né, que a gente já leu sobre o saber, sobre o considerar, e o próximo seria apresentar, para quando a gente retornar desse recesso aí, né? Lembrando aos irmãos aí que os irmãos decidiram, por conta dessas festas de fim de ano aí, e com as reuniões até sexta, né? Amanhã tem a reunião das crianças, na quinta com o Luiz, se eu permitir, na sexta com o Mário, aí a gente parava no sábado e voltaria na terça, dia 3, com esse assunto aqui de apresentar desse livro aqui de Romanos. Então, a gente tem ainda um tempinho aí, talvez se algum irmão tiver alguma dúvida ou fazer alguma consideração, a gente usava esse tempinho para ver isso, e aí iniciava a partir da próxima terça, depois do ano novo, com esse assunto aqui a apresentar. Irmão, me perdoa se eu estou sendo um pouco folgado, mas é porque eu cheguei aqui na live um pouquinho atrasado. Algum irmão poderia fazer um resumo de tudo que foi abordado nessa live de hoje, por favor? Você que comentou aí bastante, ajudou aí bastante, você podia fazer um compilamento, né, como diz aí, desse assunto aí? Vamos tentar aí. Os irmãos ajudam. Então, ele está falando do considerar em fé
Considerar é estar confiando no que Deus diz e estar satisfeito com o que ele fez e faz, né? Porque ele ainda trabalha até hoje, né? Então, Deus diz que estamos mortos para o pecado, e assim nós devemos nos considerar como mortos para o pecado. Por quê? Porque Deus diz. E estamos, então, sobre uma nova posição, não estamos mais sob Adão, o velho Adão, o primeiro Adão. Estamos agora sob Cristo, e Deus nos vê assim, sob Cristo. E nos vendo assim, ele não considera mais, Deus não considera mais como nós fazendo parte da velha natureza, e nem do velho cabeça, Adão. Nós estamos agora fazendo parte da nova natureza, da nova criação também, e estamos sob abaixo um novo cabeça, que é Cristo, o último Adão. E sendo assim, quando nós pecamos, Deus condena o pecado em nós, mas não condena a nós, porque nós fazemos parte de uma nova natureza e não estamos mais sujeitos à condenação. Em João 5:24 diz, na verdade vos digo, o Senhor dizendo, né, que para a irmão botar. João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação ou em juízo, mas passou da morte para a vida. Então não há mais a possibilidade do cristão entrar em juízo ou ser condenado. Porém, o que é condenado em nós hoje? Quando cedemos, quando damos lugar à velha natureza, e essa sim só sabe pecar, e aí pecamos, aí somos responsáveis. Devemos tomar o pecado, nos apropriar do pecado como sendo nosso, pois de fato é. Como indivíduos, cedemos ao pecado porque de fato quisemos pecar, e aí confessar diante de Deus, que é 1 João 1:9, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então devemos confessar o nosso pecado a Deus, nosso Pai, com verdadeiro arrependimento, e ele nos restaura a comunhão, porque não perdemos a salvação da alma, mas perdemos a comunhão sempre que pecamos. Então é importante entender que nós estamos nessa nova posição, nessa nova esfera de vida, onde o pecado não toca, onde o maligno não toca, nós fazemos parte disso, e Deus nos vê nessa nova esfera. Sendo assim, o pecado ele é personificado como que uma pessoa. E aí é o que vai entrar o próximo assunto, né? Que se a gente quiser pecar, a gente precisa apresentar os nossos membros ao pecado. Porque ele é personificado como alguém fora de nós, né? Isso, raciocinando sobre isso, né? Como Deus vê. Como nós não fazendo mais parte disso, né? Então, basicamente é isso, né? Mas, claro, tem outras coisas que os irmãos falaram, pode estar ajudando. Obrigado, irmão. Deu para entender bem. Obrigado. Então, graças ao Senhor, né? Mais uma reunião. Então a gente volta com esse assunto, né? Depois do ano novo, dia 3, na terça, se o Senhor permitir. Que agora eu vou apresentar. Já são 9h28, eu vou pedir a Adriana para tirar a gravação. E a gente dá graças para finalizar aqui.